A gente não tenta ajudar os outros, porque quando você tenta ajudar os outros, você está querendo ajudar você mesma. Você está se fazendo de boazinha. Olha como eu sou legal, como eu ajudo os outros. Se você ajuda alguém, você não espera nada em troca. Nenhum cumprimento, nenhum arigatô, obrigada. Não, você ajudou porque você quis ajudar, porque veio de você um impulso lá de dentro. Mas será que a pessoa queria a sua ajuda? É isso que a gente tem que pensar. Mas a gente faz não porque eu quero alguma coisa em troca, porque naquele momento eu tinha condições de ajudar essas pessoas. Se elas gostam, não gostam, sai falando mal, pode falar mal, não tem importância. A gente sabe, né? Se você sabe que você fez o bem de verdade, não para dizer eu sou boazinha, eu cuido, mas eu tinha condições naquele momento de ajudar. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. 3 tesouros, 3 joias preciosas. Buda, Dharma e Sangha. 3 preciosidades. E quando a gente fala de joias preciosas, não precisam ser pedras apenas. Pode ser um raio de luz, pode ser um grão de areia, pode ser uma folha numa árvore, uma flor, um sorriso, uma pessoa. Há tantas possibilidades, né? A gente fala joia, a gente sempre tem pedras preciosas, né? Mas não necessariamente. Quando a gente observa a natureza, você percebe que ela é toda feita de joias preciosas. Vocês sabem que eu ganhei um cãozinho Akita, que está com 3 meses, que é douradinho e branquinho, que eu dei o nome dele de Zen, porque diz que ele era o mais quietinho da matilha dos filhotinhos que nasceram. E ele está lá. E as cadelas do templo, tem 3 cadelas que ficaram com raiva dele, porque elas não gostam, elas não sabem se sociabilizar com outros cães. Então elas latem para ele, agora está melhorando um pouquinho. E ele fica meio tristinho, porque ele gostava muito de brincar com o pai dele, com os tios, com a família dele, né? E a gente fica pensando, quantos de nós não fazemos isso, né? A gente vai na casa de alguém que tem uns filhotes, me dá um filhote, vou levar o filhote, e você acha que está tudo bom para o filhote? Não está nada. O filhote sai do seu locus, né, da sua família, e a gente tem que criar causas e condições para que ele não sofra. E tem gente que deixa o cachorrinho chorando, porque vai aprender. Não, não vai aprender nada, pega no colo, agrada. Ele aprende melhor com afeto do que com distanciamento. Então, um pouquinho isso que é para todos nós. Nós, entre nós humanos, por exemplo, a pessoa se casa, né? Antigamente era assim, casava e ia morar em outra cidade com o marido. E ficava se sentir sozinha, o marido também. Cadê minha mãe, cadê meu irmão, meus amigos, meus colegas, fomos juntos morar em outro país, né? E às vezes as pessoas não sabem dar afeto um ao outro e ficam tristonhos. Nós estamos num momento de muita gente com ansiedade, com depressão, com burnout, né? Burnout quer dizer está queimado, está se queimando de tanto trabalhar. E essa semana as editoras me mandam livros de presente, mandaram 2 livros. Um deles de uma jovem que nasceu em Taiwan, que é chinesa, né? E que foi morar, a família dela foi morar nos Estados Unidos, ela se formou em Direito, é professora de Direito das grandes universidades locais, e diz, nós temos que acabar com o silêncio. Vocês sabem que eu escrevi um livro, né, que diz o que aprendi com o silêncio. Isso é uma coisa. E o que ela fala é outra coisa, que as mulheres, e não só mulheres e homens, também são silenciados pelo mundo. Não vá falar porque dá briga, não discuta, não diga o que você pensa, senão você perde o emprego. E ela diz, gente, nós temos que acabar com isso, nós precisamos nos manifestar no mundo. Eu achei... bom, fale não, pode falar. O Davi traz, a gente estava falando nas joias, né, as 3 joias, o Davi vem trazendo aqui a questão daquele conto Pérolas de Neve, que tem nos 108 contos. E parábolas. É mesmo? Isso. Então, naquele conto Pérolas de Neve, o monge diz, ora, era apenas uma goteira e não há nada permanente nesse mundo. Ela já não está mais pingando em mim. Aí diz ele aqui, monja, se temos um problema, devemos consertar. Não é preguiça do monge não consertar a goteira? Eu sei que ele está pregando a impermanência, mas parece que ele quer mostrar
que a goteira é nada. A gente tem que entender que quando esses monges falam essas coisas, são meio expedientes que tem a ver muito com a pessoa com quem ele está interlocutando. Ele está falando com alguém que deve estar preocupado com alguma coisa e não está fazendo zazen. Essa goteira está acontecendo numa sala de zazen. Houve tempos em que os templos eram muito pobres, como o meu está ficando agora. Mas eram muito, muito pobres mesmo, que não tinha nem com o que consertar. E conta uma história também de um monge, também está nos 108 Contos e Parábolas Orientais, que um monge tinha ganho uma estátua de Buda de madeira. E como eles estavam com muito frio, ele começou a quebrar a estátua de madeira e fazer calor com ela. E o pessoal, mas que absurdo, você está queimando um Buda? Eu falei assim, não, estou aquecendo vários Budas. Então, para a gente não se preocupar tanto com as coisas materiais apenas, mas não é que o monge seja preguiçoso. Monges trabalham muito, gente. Nossa, eu virei uma faxineira de primeira. A gente varria o templo 3 vezes por dia, passava pano no chão com a mãozinha. Não tem rodo. Varrer você ainda varre com a vassoura, mas depois você tem que passar com o pano com a mãozinha, que é um exercício muito bom de fazer. Então nós nos mosteiros trabalhamos muito, nós não temos empregados, empregadas, auxiliares, nós fazemos a comida, lavamos, o que a gente não tem mais é plantação. Teve uma época na China que até havia plantações, porque na Índia eles pediam esmolas, mas na China ninguém estava acostumado a dar esmola para monge. Então eles começaram a plantar suas próprias refeições, né, o que comiam. Mas não é preguiça, não. São causas e condições. Como eu falei, uma estátua de Buda que ele transformou em fogo para a lareira, né, e para a cozinha. É diferente, né, de dizer estava com preguiça, não. Agora, tem certas dificuldades, né? Vá correndo fazer isso, não, vamos fazer na hora certa, no momento certo, na hora adequada. Não é que você deixa o templo cair aos pedaços, né? Isso também você tem toda a razão. Se a nossa casa estraga, a gente tem que consertar. Há muitos anos atrás, houve um policial, acho que ele já estava até aposentado, que veio me procurar. Ele veio fazer um zazen para iniciantes, depois disse assim, monge, eu queria que a senhora fosse na minha casa, porque eu acho que tem os espíritos lá. A coisa não é legal, a porta bate, a janela. A minha filha até se mudou de casa, porque disse que a situação lá não é boa. A senhora vem conhecer minha casa, fazer uma prece? Eu falei, vou. Ele foi me buscar no templo e eu pedi para uma discípula minha que trabalhava muito com uma caravana espírita. Eu falei, vocês da caravana espírita estão mais acostumados a lidar com espíritos do que eu. Essa não é a minha especialidade. Eu ensino as pessoas a fazer zazen, a ter autoconhecimento, a encontrar um estado de tranquilidade e quietude, né? Interior e exterior, ter ações no mundo que transformem a realidade. Quando chegamos lá, ele tinha um carro na garagem todo quebrado. E enquanto eu rezava, eu tenho um sutra que chama o Sutra da Grande Sabedoria, um livro grande assim, que a gente revolve as páginas, que vira as páginas para que o vento da sabedoria se espalhe, e eu caminhei por toda a propriedade com uma outra aluna minha levando um incenso, aspergindo água com sal para purificação, enquanto eu fazia essas preces todas da Grande Sabedoria. E o pessoal que era da caravana espírita também andou pelo lugar todo e depois nos encontramos numa sala. E nesta sala, uma pessoa sentou-se da caravana espírita e o outro falava com ela, tentando entender o que estava acontecendo naquela casa. A conclusão que nós dois chegamos, através de práticas diferentes e pontos de vista diferentes, é que estava faltando amor naquela casa. O casal bebia, brigava muito, o carro quebrado eles mantinham, eles disseram assim, você está mantendo aí como monumento do mal. Se você tem um acidente na estrada, você manda consertar o carro. Tem a ver com a pergunta que o Davi fez. Nós mandamos consertar o buraco do teto ou nós vamos deixar pingando? Percebe? Ele tem toda a razão. Nós quebramos o carro e deixamos o carro guardado na garagem para dizer, olha que coisas horríveis estão acontecendo comigo. E diz assim, isso aí é um troféu do mal. Veja o que eu posso fazer com você. Não, você manda consertar e acabou. Então você não fica vivendo num lugar que está quebrado, que está maculado. E ele disse assim, o que falta aqui na sua casa é amor.
se vocês se amarem um pouco mais, se vocês se respeitarem um pouco mais, tudo isso que você chama das energias perversas, elas fogem. Elas fogem do amor, da ternura, do cuidado. Elas se alojam em lugares onde há ódio, tem raiva, confusão. E assim foi que tanto eu quanto a caravana espírita saímos de lá e esperamos que tenham resolvido as suas questões e que a filhinha pudesse ter voltado a morar com o casal, que tenha parado de brigar. Porque briga de casais não faz os filhos quererem ficar perto, não. Então, um pouco disso, que a gente percebe isso, falta de amor atrai negatividade, coisas prejudiciais. Bom, mas aí tem também a questão do ambiente de trabalho, como diz o Claudinei aqui. O Claudinei quer saber como manter um equilíbrio num ambiente de trabalho que é conflituoso, porque tem muita gente com diferentes faixas etárias. Mas que bom que tem várias pessoas de várias faixas etárias. Claudinei, aprecie. Eba! Teve até um filme recentemente que era uma empresa nos Estados Unidos, eles querem que você tenha funcionários de várias etnias diferentes, de idades diferentes, né? Com necessidades especiais. Agora a gente está nos Jogos Paralímpicos, né? E a gente vê esse povo lindo, resiliente, que perdeu o braço, perdeu perna, perdeu a visão e estão lá trabalhando, se esforçando, sendo grandes atletas mundiais, gente. Precisa muita força, né? E esse filme falava disso. Um senhor mais idoso que resolve procurar emprego e tem uma empresa de roupas de mulheres que o contrata. Então toda a função dele num monte de jovens, ele é o único idoso, mais idoso, não é tão idoso assim, né? Mas é o mais idoso nesse grupo de jovens e de repente ele se torna um conselheiro, gente. Ele não tentou se impor, ele não tentou dizer que vou mandar aqui, não. Ele tinha sido um grande empresário, ele estava aposentado, estava cansado de ficar sozinho. E arranjou esse emprego e foi um conselheiro para a empresa, para todos os jovens que estavam lá. Então pense nisso. Se você pode conviver com pessoas diferentes de você, sem querer convencê-las do seu papel, do seu ponto de vista, mas o que você pode aprender de algumas delas? Elas vivem conflito, por que você não se torna o não conflito? Aquele que não vai conflitar com ninguém, que percebe os atritos, mas não entra nem a favor de um nem de outro, mas entender por que estão conflitando, por que não estão conseguindo, tentar entender um pouco mais a natureza da mente humana, conhecendo a sua e dessa multiplicidade de pessoas que vivem com você. Ser um observador, um contemplador, não é só contemplar e observar, você interfere com uma capacidade de acolhida, de compreensão para a confusão que está nesse meio. E sem querer você vai ver que as coisas vão se acalmando, porque você se torna o filtro. Que tal? Experimente. E quanto a essa questão do idoso, que não era tão idoso, se diz a Eliane aqui, preocupada. Ela tem 60 anos de idade. Ela disse que não se sente com essa idade e tal, mas ela quer saber como lidar com a velhice chegando, porque ela sabe que vai vir. Gente, olha, o último livro que eu escrevi, esse aqui, ó. Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes. Este livro fala sobre a velhice, o envelhecer. Ele começa com, eu gosto muito porque as coisas saem meio sem querer, né? Quero envelhecer de mansinho, aos poucos, devagarinho, sabendo que estou a envelhecer, sentindo o gosto da velhice em cada parte do ser. Vai tardando outonal, brisa suave, ventania a derrubar galhos, folhas e o varal. Vão passando as horas, os dias, os anos, as alegrias, as melancolias, tristezas e incertezas. Vou também passando, ora apressado, ora bem devagar, sem chegar aonde nunca é terminal, sem começo e sem fim. No instante em que se nasce, já se começa a morrer. Morri ontem e hoje também, para a ideia que eu tinha de mim. Nós estamos envelhecendo, que bom, né? Que não morremos jovem. Eba, 60 anos, que gostoso. Agora você pode entrar com os anciãos, as anciãs, fazer parte do conselho, ser vovó, vovô,
O Tomás aqui agora é vovô. Ai, o vovô derretido. Ele mostra a fotografia do netinho, que ele acha a coisa mais linda do mundo. É lindo mesmo. Ai, que lindo, meu netinho, né? É fases da vida. Aprecie agora seus 60 anos. Que legal. Quanta gente morreu nessa jornada, né? Com 15 anos, com 10 anos, bebezinho, feto. Quantos morreram com 30, 40, 50 anos? Você está viva aí. Aprecie a sua vida. E não é dizer, eu não sinto a idade que eu tenho. Não tem nada que sentir idade. Nós somos o que somos. Não tem uma idade, você sente tal jeito com 70 anos, com 60. Você é você. Mas é como diz a Fernanda Montenegro, né? Ela disse assim, eu não ouço tão bem como antigamente, meus músculos não são tão fortes quanto antigamente, minha visão não é tão apurada como antigamente, mas enquanto este sujeito, enquanto a mente estiver funcionando, vocês vão ter que me aturar. E é isso aí, aprecia seus 60 anos, a maturidade. A gente fala 60 anos é uma roda completa. Na China, não é por décadas, é por 12 anos. 60 anos, você 5 vezes rodou a roda da vida, que é de 12 em 12 anos. 5 vezes você passou por primavera, verão, outono, inverno, primavera, não é verdade? Então você aprendeu alguma coisa. E agora você pode apreciar esse momento da sua vida, que é como o outono. O outono não é feio, não é triste, não. As florinhas mudam de cor, o seu cabelo pode mudar de cor, né? Tem gente que nem muda de cor. O Nilo, por exemplo, tem um cabelo preto danado. Não tem cabelo branco. Muito pouquinho, né? Cada um é cada um. Apreciar as etapas da vida, viu? É isso que eu queria dizer para você. Se quiser esse livro, você pode comprar lá no templo, viu? Zen do Brasil. A gente vai fazer um bazar no domingo, eu acho que é dia 22. 22. Domingo, dia 22. Bazar de primavera, né? Bazar de primavera, exatamente, é o começo da primavera. Vai ter meditação às 11 horas da manhã, depois a gente vai fazer uma liturgia da primavera, do início da primavera, e depois disso a gente vai ter um bazar, das 10 da manhã às 5 da tarde. Então vai ter livros, esse aqui é um dos livros que vão estar lá à venda, com preços especiais por ser um bazar, tem camisetas, tem cafezinho, tem pessoas que vão levar comidinhas, então a gente vai tentar sociabilizar um pouquinho, e a minha ideia é trazer as pessoas de volta para o templo, porque com a pandemia todo mundo aprendeu a ficar em casa, agora só querem ter aula em casa. Ah, vai ter online? Tem online, monge. Eu falei, tem online, mas tem presencial também. E é bom a gente se encontrar, a gente olhar nos olhos uns dos outros, sabe? Não só pelas telas, mas presencialmente. Então a gente pede que venham. O templo está pedindo doações, estamos sim, para manter tanto a casa aqui em São Paulo quanto as obras em Campos do Jordão. Então se você quiser doar alguma coisa, tudo bem. Se você quiser comprar livros, tem livros agora, eles chamavam de pocket, mas não é pocket, é do tamanho quase de um livro comum, é só um papel mais fino, e você pode comprar uns livros para dar de presente. Se você acha que vale a pena, né? E nos ajuda, tá bom? Não é só que vai lá tem que dar dinheiro, não tem que dar dinheiro. Você pode ir lá só fazer uma visita, ver o que tem. De repente você quer tomar um cafezinho, de repente você acha um livro interessante. Então venham lá, das 10 da manhã até às 17 horas. E não precisa de inscrição dessa vez, né? Não, a entrada é gratuita, é na Desembargador Passalacqua, número 134, fica exatamente ao lado do Museu do Futebol. Isso mesmo. E, Rocher, aqui, olha, a Maria Aparecida está lá em Belfort Roxo, dizendo que está feliz por assistir ao vivo o programa aqui pelo YouTube. Olha que legal. Bom, tá vendo? Ela diz que Belfort Roxo é a cidade do amor. Que bonito, tá vendo? Disso? Não sabia. Eu também não. Então, amor é muito importante, gente. A gente amar a si, porque você só pode amar alguém se você gostar de você. E gostar de você é perceber que você é um ser humano, com certezas e incertezas, com acertos e erros, mas que você vai se aprimorando, você não vai degradando. Porque umas pessoas pensam, voltando para a moça que falou da velhice, né, dos 60 anos, a gente não é que nem uma péssima geladeira que vai ficando velha, né? A gente vai melhorando, a gente vai aprendendo com a experiência e pode se tornar uma pessoa mais filosófica, mais reflexiva, mais alegre, mais leve, principalmente quando você percebe
que tem menos tempo de vida e agora não chega de querer fazer pose para os outros, né? Chega de querer agradar. Um dos livros que me mandaram é dessa moça que diz assim, vamos parar com o silêncio, porque ela diz, a gente aprende desde pequenininha, não fale, fique quietinha, seja educada, não crie confusão, não crie briga, não discuta, não, ela diz, a gente tem que se colocar no mundo. Ela diz, principalmente eu, que sou uma mulher oriental, nos Estados Unidos, professora universitária, e muitas vezes na empresa em que trabalho, numa reunião, tem momentos que eu me calei quando eu achei que eu tinha que ter falado. E já teve casos em que eu tive um projeto e que outra pessoa pegou o projeto, disse que era dela e assinou embaixo e eu não disse nada. Ela diz, a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar no mundo. Não é com briga, não é com raiva, não, mas é falar, peraí, tem limites, isso aqui fui eu que fiz. E aí a pessoa fala, ai, puxa, é mesmo, desculpe. E falar em limite, a Fernanda está em São Caetano do Sul, ela pergunta se existe limite para a bondade, porque ela tenta ajudar os outros, sempre acaba sofrendo, o que ela está fazendo de errado? A gente não tenta ajudar os outros, porque quando você tenta ajudar os outros, você está querendo ajudar você mesma. Você está se fazendo de boazinha. Olha como eu sou legal, como eu ajudo os outros. Se você ajuda alguém, você não espera nada em troca. Nem um cumprimento, nem um arigatô, obrigada. Não, você ajudou porque você quis ajudar, porque veio de você um impulso lá de dentro. Mas será que a pessoa queria sua ajuda? É isso que a gente tem que pensar. Uma vez tinha um praticante da minha comunidade que ele fez uma cirurgia no joelho. E ele brigava muito com a mãe. E ele não tinha quem fosse buscá-lo no hospital. E ele pediu, eu fui buscá-lo, era bem jovenzinho. E minha mãezinha estava doentinha numa caminha ali, eu pus a cama do lado da cama da minha mãe. E ele ficou lá muitos dias, morando em casa, comendo, bebendo, até que a perninha recuperou, ele foi embora, nunca mais voltou. Mas eu não fiquei brava nem nada. O que eu pude fazer por ele, eu fiz. Ele estava com a perninha doente, não tinha onde ficar, brigava com a mãe, ficou lá em casa, curou a perninha e foi embora. Teve um outro também, tinha uma edícula, né? E ele também não tinha onde morar, então veio morar na edícula. A minha mãe dele tocava violão. E eu falei para ele, escute, você não vai tocar violão para minha mãe? O pai dela tocava violão, ele gostava tanto. Uns minutinhos, você sobe lá, toca violão para ela. Ele ficou meses lá e tocou violão uma vez. Foi embora, nunca mais apareceu. Mas a gente faz, não porque eu quero alguma coisa em troca, porque naquele momento eu tinha condições de ajudar essas pessoas. Se elas gostam, não gostam, sai falando mal, pode falar mal, não tem importância. A gente sabe, né? Se você sabe que você fez o bem de verdade, não para dizer eu sou boazinha, eu cuido, mas eu tinha condições naquele momento de ajudar. Como ajudei muito lá no Rio Grande do Sul, a construção da montanha do Grande Buda. Eu tinha um dinheirinho, eu dava dinheirinho para eles. E eles compravam tijolo, argamassa, construíram um templo, está lá uma beleza. Mas eu não fico esperando que eles venham dizer, obrigada, monja. Não. Era que naquele momento as causas e condições eram favoráveis para que eu pudesse ajudá-los. E agora é o contrário. Nós estamos pedindo às pessoas que tiverem condições que nos ajudem. E assim a vida vai. Uma mão ajuda, lava a outra, não é assim? Uma mão ajuda a outra. Que assim seja para todos nós. Chegamos ao fim de mais um Momento Zen. Que todos vocês estejam abençoados e protegidos pela sabedoria suprema e a compaixão ilimitada. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos, que possamos nos tornar o caminho iluminado.